E aí, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de desenvolvimento de games para Android aqui do canal da Indie Developers Brasil. E nós estamos aqui agora com o nosso joguinho da nave. Bom galera, nessa aula aqui nós vamos focar todo o desenvolvimento para a implementação do sistema de controle para Android, tá legal? É agora que nós vamos começar a trabalhar com os botões de toque na tela e tudo mais. Antes de mais nada, antes da gente começar a pôr a mão na massa, eu quero falar para vocês acessarem primeiro isso daqui, aula 2, tá aí no canal, facinho de achar. Tem o blog também, caso vocês queiram, só acessar aí. Aqui tá todos os scripts que é relacionados a toque em objeto através do touchscreen. Então aqui tá todas as explicações certinho, tal. Eu não vou explicar de novo a parte básica do código, de como ele funciona, eu só vou implementar. Se você quiser saber como que funciona tudo certinho, visita essa aula 2 aqui, onde eu explico passo a passo o código, como é que ele funciona. Tá certo? Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês é um joguinho que eu finalizei, tá? Um joguinho de puzzle bem simples, tá? Ele tá na Play Store, tá de graça, é só baixar lá. Tem umas 5 fases na versão gratuita, ele roda em todos os tipos de celular, tablet e tal. E vai ser bacana vocês baixarem, deixem um feedback lá pra mim, pra vir saber como é que tá o jogo, só pra dar uma força pra mim em relação ao desenvolvimento do aplicativo, tá? E ele é gratuito. Então, vamos voltar aqui para nossa Unity. Vamos trabalhar aqui, antes de mais nada, vamos vir para o level 1. Tá? Nós vamos trabalhando com as naves primeiro. A gente vai trabalhar no controle de cada nave individualmente. Primeira coisa é em relação à nave, quando ela surge aqui. Nós temos a nave, nós precisamos implementar alguns botões aqui na tela, tá? Esses botões você pode escolher fazer com plano mais textura ou com modelagem. No meu caso, eu vou fazer com textura. Vamos fazer uma textura aqui no Photoshop rapidinho dos botões e vou colocar alguns planos com transparência, 2 planos. 2 não, na verdade, vai ter que ser 3 planos, porque um de tiro e 2 referente à movimentação, tá bom? Então, eu vou vir para o Photoshop e já retorno para vocês com o resultado. Bom, eu fiz aqui um protótipo do que eu quero que seja os meus controles na tela, tá certo? Eu vou ter 2 botões direcionais que o usuário vai controlar com a mão esquerda dele, tá certo? Levando em consideração que o jogo vai ser com um dispositivo virado de lado, ele vai estar deitado, então ele vai ter o apoio das 2 mãos como se fosse um joystick. Uma das mãos vai controlar o direcional e esse outro botão aqui vai ser como se fosse o tiro. Tá, então isso daqui é só um protótipo de botão, só para vocês terem uma noção. O que que eu fiz? Eu tirei um print screen da tela, coloquei na resolução que eu estou utilizando lá para o meu dispositivo, que é 800 por 480, só para mim ter uma noção de como vai ficar. Detalhe que eu acho que eu vou ter que jogar a nave um pouquinho mais para frente, para não atrapalhar aqui, ó, na hora que ela passar aqui em cima. Tá certo? Então eu vou finalizar os botões e já vou mandar para a Unity. Outro detalhe, os botões eu vou fazer 2 versões dele. Uma vai ser uma cor, tipo, se você tá assim normal, ele vai ficar uma cor. Quando você tocar nele, ele vai alternar de cor, representando que você está tocando, tá certo? Então é isso. Bom, finalizei aqui os meus botões, tá certo? Fiz uma versão de cada um para eles. Na verdade, são 2 versões de cada botão. Uma versão ligada, outra desligada, tá certo? Então vamos lá, vamos criar um script para controlar, na verdade para gerar isso daqui. Antes de criar o script, o que precisamos? De um plano. Vem aqui, plano. Tenho que posicionar esse plano mais ou menos na frente da minha câmera. Igualzinho tá aqui. Eu vou posicionar esse plano aqui. E vou jogar left, essa textura aqui mesmo. Ela ficou branca assim, mas eu apliquei transparência nela, tá certo? Então eu vou vir aqui e ativar a transparência. Usei o shader de transparência. Bacana, tá aqui meu primeiro botão. Vamos lá, vou copiar esse plano aqui. Eu vou nomear ele, tá certo? Vou colocar aqui, ó, button left. Vou clonar ele. E nesse plano aqui eu vou ter que criar um novo material para ele. Vou vir aqui, chamar de right off. Vou localizar o plano. Vou renomear ele também para não ter problema depois. Tá certo? Button
right, tipo, direita, button, direita aqui, ó, e aplico o material nele, só que eu apliquei no material, no objeto errado. Tudo bem. O que eu preciso agora é nesse daqui, localizar a textura. Bacana, só vou inverter a posição deles, tá? Porque vocês repararam ali que eu fiz bobeira, inverti os nomes, mas tudo bem. Bom, vou posicionar eles aqui, diminuir um pouquinho só a escala deles. Tá aqui meus dois principais botões de controle do jogo. Vou apertar um play só pra ver como é que vai ficar. Ó, dá pra baixar um pouquinho mais deles, eu acho que tá atrapalhando ali, tá certo? Atrapalha um pouquinho a visão do jogo. Eu vou baixar eles um pouquinho mais. Vou vir aqui. Deixa eu jogar eles um pouquinho só pra baixo. E esse daqui eu jogar um pouquinho pra cá, pra não dar problema de interferência ali na hora que a gente clicar em um ou clicar em outro. Tá, agora tá show de bola, galera. Ó, a nave pode passar ali em cima dos botões, que não vai atrapalhar nem um pouco. Bacana, agora vamos fazer um botão desses aqui pro tiro. Eu vou arrastar pra cá, bem nesse cantinho aqui. Vou nomear isso daqui de botão shot, de tiro mesmo. Preciso criar um novo material para isso daqui. Tá. Agora, depois que eu criei o material, eu só vou vir aqui e arrastar. Preciso jogar isso daqui dentro do lugar certo, porque eu joguei errado. Vou localizar agora o meu botão de tiro, que tá aqui. Transparência, diffuse. Bacana, galera. Finalizamos a criação dos botões, basicamente. Agora nós precisamos trabalhar em cima do script que de fato vai controlar tudo isso aqui. Bom, vamos lá. Precisamos criar uma nova pastinha de script que vai ser responsável por controlar apenas isso. Eu vou criar aqui um folder dentro dos meus scripts chamado touch control. Vocês podem nomear como vocês acharem melhor, mas eu vou nomear assim. O primeiro botão vai ser o botão de esquerda e direita, e esses botões eu vou fazer scripts individuais. Eu vou preferir fazer assim, mas vocês podem fazer de forma genérica ou do jeito que vocês acharem melhor. Mas aqui nesse tutorial eu vou fazer totalmente individual o sistema de toque, porque lá na frente eu posso querer trabalhar com ele de outra forma e tal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro botão eu vou chamar de touch underline não, colocar assim, ó, touch left. Salvei. Vou abrir o script. Bacana, depois que eu abrir, você vai pegar aquele código que eu pus no blog, que é um código referente a reconhecimento de toque na tela, tá certo? Em um determinado objeto. Então com esse código aqui pronto já, na verdade, e eu vou copiar ele e colar aqui. Eu vou só explicar como que vai fazer para gerar a implementação, nada mais do que isso. Depois que você copiou o código e colou aqui, vamos só dar uma arrumadinha nele aqui, porque ele tá bem desalinhado, bem feinho. Deixa eu ver se as chaves eu peguei certo, antes de mais nada. Tá, certinho. Bacana. Vou jogar isso daqui um pouquinho pra frente. Show de bola. Feito isso daqui, eu vou apagar esse código aqui. O que nós precisamos basicamente é desses dois casos, tá? Se o toque começar e se o toque for finalizado, ou seja, se o usuário tirou o dedo do botão. Esse código aqui é completamente simples, eu já falei, vou repetir. Se você quiser ver o detalhamento que eu dou dele, falando linha por linha o que cada coisa faz, visita as primeiras aulas sobre toque na tela. Eu explico tudo isso certinho, tá? O link eu vou pôr na descrição para facilitar para vocês. Então vamos lá. A única coisa que nós precisamos é criar variáveis de controle para isso daqui. Primeira situação. Vamos fazer uma variável que vai receber um valor de verdadeiro e falso, uma variável booleana, para dizer se o botão está ativo ou não. Então coloca assim:
esse botão é o left ou esquerda. Eu vou colocar em português mesmo, vou colocar assim, ó, esquerda recebe falso. Ele sempre começa com falso. E essa variável tem que ser do tipo static, que eu vou trabalhar com ela através de outro script, tá? Então tá, fez isso daqui, quando o usuário tocar no botão, certo? Ele vai ativar a variável esquerda recebe verdadeiro. Bacana. Feito isso, então basicamente pela lógica, quando esquerda for verdadeira, a nossa nave vai estar andando para a esquerda, bacana. Só que quando o cara tirar o dedo, que é nesse caso aqui, o esquerda tem que virar falso para parar o controle da nave. Legal. Agora vocês devem estar se perguntando, pô, mas e aí, como que eu vou implementar isso daí dentro da minha nave? Agora que vocês vão entender como que funciona todo aquele código que a gente fez dentro da nave, como que eu implemento. É uma forma incrivelmente simples, galera. Eu vou só abrir aqui o script da nave. Deixa eu localizar aqui. Eu acho que... Deixa eu só aumentar um pouquinho. Nave controle. É esse daqui mesmo. Ó que bacana. Nós temos aqui, tá vendo o input key? Ele vai ser a mesma coisa. Na verdade, o nosso script aqui, ó, vou explicar melhor. Essa variável vai funcionar igualzinho esse input aqui. Vai ser a mesma coisa. É verdadeiro ou é falso. Quando aquela variável nossa for verdadeira, nós vamos ativar isso. Aí como é que faz isso? Você só vai colocar uma outra condição aqui, tá? Você vai fazer a leitura da seguinte forma. Se o cara pressionar no teclado left, ele executa essa ação. Ou, tá certo? Em programação ou, eu escrevi aqui. O nome do script, touch, left, ponto, esquerda, é ponto aqui, for igual a verdadeiro. Isso acontece. Pô, super simples, eu só implementei aqui um pedacinho de código dentro de outro que já existia. Na verdade eu só fiz uma verificação de variável. Então eu tenho duas situações, olha só que bacana. Eu posso usar esse jogo tanto para o dispositivo móvel quanto para o cara usar no computador, na web e tudo mais. Bacana. Eu fiz a verificação aqui bem simples. Ele vai ler, vai verificar se o cara tá ou tocando no objeto lá ou tá apertando no teclado. Se uma dessas coisas baterem, ele executa o código pra gente. Show de bola. Agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa nessa outra opção aqui, ó. Tá certo? Só que aqui não vai ser esquerda, aqui vai ser direita. Tá? Só isso, galera. Sem mais, sem nada menos. Não precisa fazer mais nada. Só cria a nova variável chamada direita. Bacana. Agora, na verdade, variável direita eu tô mosquei agora. Não é aqui, é em outro script semelhante a esse. Eu só vou copiar tudo aqui. Salvei. Voltar aqui para Unity. Deixa eu localizar meu script de toque. Localizei meu script aqui, left. Vou criar outro script para isso. Vou vir aqui em JavaScript. Vou criar com o mesmo nome, tá certo? Touch. Só que right, que é para direita. Escrevi certinho. Open. Tá, agora eu preciso simplesmente colar o que eu copiei de lá e alterar as variáveis. Aqui eu altero para direita. Só vou dar um Ctrl C aqui. Aqui também. Aqui em controle, deixa eu abrir aqui de novo. Eu preciso alterar aqui. Ah, tá, aqui não salvou, mas tranquilo. Eu vou copiar isso daqui e colar aqui novamente com a condição ou. Só que aqui eu vou alterar para direita. E aqui, olha só, não é left, é right. Bacana. Basicamente isso. Fez isso, ele vai compilar, vai verificar se não tem nenhum erro. Você torce aí para não dar nenhum erro. Se não deu nenhum erro, você vai simplesmente pegar esses scripts de toque que nós fizemos agora e vai jogar dentro do seu botão, tá? Cada script no botão correspondente, tá? Aqui o direito no botão direito e o esquerdo no botão esquerdo, tá? Eu vou colocar uma física aqui. Tá, colocou o Mesh Collider nos dois. Bacana. Agora nós precisamos fazer o quê? Fazer o script para funcionar aqui o botão de tiro, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui novamente em script, vamos criar um novo script que vai ser o referente ao botão do tiro. Vou colocar aqui, ó,
touch shot. É o mesmo script, a mesma ideia, só criar uma variável de controle, tá certo? Deixa eu vir aqui, copiar tudo isso. Isso daqui depois que você aprende, depois que você entende como funciona o script, ele fica sem segredo, não tem muito o que fazer. Tá, aqui eu vou colocar um nome meio genérico, meio que não atrapalhe em nada depois. Que vai ser... Vou colocar um B de botão e escrever assim, ó, shoot. Tá, pra facilitar um pouquinho. Aqui eu coloco essas duas condições. Bacana. Agora eu vou lá no script que controla a emissão do tiro, a geração do tiro no game. Deixa eu localizar aqui. É o script atirador que controla isso. Deixa eu ver se é exatamente esse daqui. Tá. É exatamente o script atirador. Bacana. Eu vou ter que colocar aqui, tá vendo que tá um input e tal, o botão Z. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou colocar uma condição OU aqui. E vou colocar simplesmente o nome da minha variável lá, que é bshot, tá? E tem que colocar o nome do script, óbvio. Vou colocar aqui, ó, touch. Tá aqui embaixo. E a verificação vai ser para se ele for verdadeiro. Então ele vai verificar se o cara pressionou Z ou se essa variável é verdadeira. Que se essa variável for verdadeira, quer dizer que o cara tocou no botãozinho lá na tela do nosso game. Bacana. Só copiar esse daqui 3 vezes, né? Porque esse daqui são os outros atiradores do game, que é os nossos upgrades, então tem que ficar para todo mundo aqui. Bacana. Só adicionar o nosso script aqui. Deixa eu localizar agora o touch shot. Legal, galera. Bacana, fizemos isso daqui, tá show de bola. O que nós temos que fazer é o que? Esse botão trocar de cor. Mas pô, eu nem sei se tá funcionando isso ainda. Eu vou ter que testar no meu dispositivo. Vou ver se vai dar algum pau nesse negócio aqui. Se não der nada, a gente volta e implementa a troca de cor nos botões. Se funcionar de boa, vocês já vão estar vendo agora na sequência aqui o gameplay aqui do joguinho, como é que ficou. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira compilação disso daqui, tá? Só pra ver como é que funciona. Eu vou vir aqui em Player Settings. Nós temos aqui uma porrada de coisa, não vamos mexer em nada ainda. Poderíamos colocar um ícone decente aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana. Podemos usar esse botão aqui, ó, que é o botão de tiro, ó, que louco. Vamos usar isso aqui por enquanto. Tá, nome, essas coisas assim, nada importa agora. Tá, basicamente isso. Deixa eu só verificar se as cenas estão todas aqui. Menu, select. Bacana. Tá, detalhe. Isso daqui não vai funcionar do jeito que nós estamos querendo. Ele vai executar, na verdade, só a cena de level 1 pra mim, que é só que importa no momento. Porque o sistema de seleção não tá verificando o toque ainda. Então vou verificar se isso daqui tá funcionando. Vou eliminar esse problema. Se estiver funcionando, a gente já resolve o lance da cor dos botões. E pronto. Então vamos lá. Vamos compilar isso daqui. Build settings, build. Eu selecionei só a nave do game mesmo. Tá? Aqui tá todas as APKs do jogo que eu fiz até agora. Vamos chamar isso daqui de nave. Nave não, tem o nome do jogo, pô. Vou colocar Android underline nave beta. Beta 1, tá certo? Então esse é o nosso primeiro protótipo de game. Bom, galera, vou apertar pausa aqui na gravação e já retorno com o resultado, se deu bug ou se funcionou. Bom, galera, nosso jogo funcionou naquele esqueminha que a gente tinha feito, tá? Eu instalei ele aqui no meu aplicativo, no meu dispositivo pra gente testar. Tá aqui o nosso ícone, não sei se dá pra vocês verem aí legalzinho, mas tá aí o nosso ícone bacaninha no jogo, tá? Pegou fundo transparente, apareceu o nome que a gente deixou como default o nome, mas tudo bem. Apertei aqui no ícone, ele vai abrir, rodou já pra mim o dispositivo. Show de bola. Só que vocês podem reparar esse detalhe, que o jogo ficou muito escuro, faltou umas lâmpadas, os botões funcionam, tá? Ele tá atirando e tal. Só que o tiro também, ele tá saindo muito constante, a gente tem que arrumar isso daqui, criar um time pra ele. Os meteoros eu não tô conseguindo basicamente ver, tá? Isso tá atrapalhando muito o gameplay do jogo, mas tá aí, ó. Nosso joguinho
funcionando. Temos que trabalhar apenas nesse cenário aqui que está muito esquisito, tá? Ele não está morrendo por quê? Porque eu desabilitei as outras cenas, então eu vou ficar para sempre aqui nessa cena, tá? E como tem muito tiro saindo da minha nave, o jogo dá um lag, tá certo? Então é isso aí. Vamos voltar lá pra onde e começar a resolver esses bugs aqui do jogo. Outra coisa que a gente tem que aplicar no game é um botão sair, porque eu não consigo sair do meu aplicativo. Eu tenho que desativar e tal, dá mó rolo isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Bom galera, nosso game funcionou, ficou louco pra caramba, só que tem alguns detalhes aqui que ficaram ruins. Tá? Alguns detalhes importantes que nós temos que olhar neles e dar um pouquinho de atenção. Primeiro, o cenário. Eu não sei se foi uma boa escolha um cenário totalmente escuro, tá? Isso meio que atrapalhou. Então, escolha minha, tá? Não vou deixar tão escuro assim. Vou deixar um cinza, tá? Esses botões aqui, eu vou ter que repensar na forma de como posicionar eles na tela. Eu achei que ficou meio estranho esses botõezinhos aqui, meio que atrapalhou um pouquinho o meu gameplay, mas isso daqui a gente deixa pro futuro para replanejar o jogo. Por enquanto, tá interessante ainda, dá pra trabalhar um pouquinho nisso aqui. Vamos lá, vamos adicionar uma lâmpada do tipo direcional para acabar com esse problema de iluminação. Vou apertar aqui play só pra mim ver, ó. Todo mundo muito bem iluminado, tá aparecendo todo mundo aí. Vamos resolver o problema do tiro e da cor dos botões nessa aula aqui, tá certo? Que vai ficar extremamente longa. Então, vamos lá. Tá, vamos deixar um pouquinho só mais escuro esse fundo, porque eu acho que dá pra ficar um pouco mais escuro. Deixa eu ver, assim tá bacana. Vamos lá então resolver o problema do tiro. Como que nós vamos resolver isso? Vamos criar um time pra isso. Um contador basicamente, tá? Vou criar, deixa eu ver só como que tá funcionando aqui. Bom, eu fui lá recapitular como é que tava funcionando esse código aqui e eu vi como é que está funcionando, tá? Basicamente assim, cada um deles controla um tipo de upgrade do jogo, que a gente tem 3 no caso, aqui é o sistema 1, aqui é o sistema 2, aqui é o sistema 3. Eles estão trabalhando de forma individual, então dá pra gente trabalhar neles tranquilo com um único contador de tempo. Vamos criar uma variável com o nome de tempo. Vamos estipular esse tempo tipo uns 0.2, tá? Já é o suficiente. Pra gente testar isso de fato, tira esse down. Não precisamos mais dele. Sem o down. Agora sem esse down aqui, se você pressionar o Z, ele vai ficar disparando tiro infinitamente, tá? Pra frente, que vai sobrecarregar a tela. Mas tudo bem. Isso não é um problema nesse momento. O que nós precisamos fazer é gerar um contador para isso, galera. Como é que a gente faz? Simples. Quando o usuário estiver pressionando o botão, nós vamos fazer o seguinte. Fazer um contador começar a ser executado. Então, tempo vai receber menos o time.deltaTime, que vai gerar um contador para a gente bem simples. E se, por um acaso, tempo for menor ou igual a 0, dispara o tiro. Prontinho. E o tempo vai voltar a valer o 0.2 dele. Simples de fazer isso daqui. Deixa eu... Pronto. Tá. Tá feito. Vamos ver se isso daqui vai funcionar, se o contador vai funcionar legalzinho. Vamos testar. Ó, eu tô pressionando a tecla Z, ele tá disparando nessa velocidade aqui o tiro. Tá, que vai ser basicamente o que vai acontecer quando eu pressionar o botão ali do touchscreen. Tá, se você quiser aumentar um pouquinho a velocidade, é só diminuir esse tempo aqui, ó. Vamos colocar um aqui e um aqui. Daqui vai fazer ele atirar um pouquinho mais rápido. Vamos ver o quanto vai ser mais rápido isso. Tá. Aí é essa velocidade aqui que a gente definiu. Eu tô segurando a tecla, tá? Não tô pressionando.
e ele vai ficar atirando assim, ó. Porque no touchscreen o cara ficar pressionando, dando um toquinho, eu acho que vai ficar muito ruim, vai atrapalhar, vai... É uma coisa que pode estragar a jogabilidade do cara. Seria mais interessante ele fazer isso. Você viu que aqui eu tô sem o contador? Olha o jeito que fica os tiros. Simplesmente sobrecarrega a tela, mas ficou legal porque eu fiquei imortal, ó. Ó que da hora. Tá. Vamos criar o mesmo sistema de contador aqui, ó, em todos eles. Bacana. Tá aqui o nosso controle. Se você achar que o tempo tá pouco, aumenta. Se tiver muito, diminui. Aí você vai controlando de acordo com como você quer o seu projeto, tá? Deixa eu apertar play aqui. Tá, vamos ver se todos os upgrades estão funcionando de acordo. Detalhe, nós podemos trabalhar também no cenário, galera. Eu sei que não vai dar tempo antes das férias, não tem como, mas eu quero fazer esse jogo, deixar ele pronto para lançar ele no Google Play. Esse tutorial vai ser o tutorial mais completo, basicamente, da internet relacionado ao desenvolvimento de games. Vai ser desde a concepção, a produção e até o lançamento final no Google Play. Por que eu quero ensinar como publicar o jogo no Google Play? Porque é um puta rolo para fazer isso. Eu lancei o joguinho lá do Canhão Lógico. Meu, foi difícil pra caraca. Tem muita frescura pra você poder publicar o jogo. Eu quero estar passando isso daí pra vocês, tá? Então, ajude a divulgar a série e tal do canal. Compartilha, dá um like aí no vídeo. Manda lá no Facebook, manda pros amigos, manda eles compartilhar. Porque isso daí vai fazer com que o canal se mantenha vivo até eu finalizar essa série. E eu possa trazer pra vocês esse conteúdo louco que é sobre publicação, tá? E como ganhar uma grana com o seu game. Com esse game que você tá desenvolvendo aqui mesmo. Tá certo? Então é isso aí. Finalizamos o lance do tiro. Tá funcionando show de bola, bacana. O que precisamos resolver agora é a cor do botão. Vamos finalizar esse lance da cor do botão para encerrar essa aula aqui, que no finalzinho ainda tem um aviso importante para dar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou vir nos objetos de botão. Vou abrir eles. Vou ter que criar aqui, galera, uma variável que vai receber uma textura. Só que antes disso, eu vou vir aqui na minha Unity, abrir o script de referência, tá? E vou localizar o seguinte: material texture. Tô fazendo isso daqui para vocês saberem como que faz a pesquisa, tá certo? Isso é importante, saber pesquisar as coisas. Então vamos vir aqui, ó, material my texture, e eu preciso dessas duas coisinhas aqui. Primeiro uma variável do tipo textura, tá certo? E depois um comando que altera a minha textura. Eu vou colar isso daqui aqui mesmo, só para mim trabalhar com ele. Eu vou ter que criar primeiro as variáveis, tá? Ignora essa parte aqui. Eu vou ter a textura on. Eu vou colocar B-on, que é tipo botão on ligado, e botão off. São duas texturas diferentes, tá certo? O que vai acontecer? Eu tô com o meu objeto, esse script está em um determinado objeto que possui um material. Quando eu tocar nesse botão aqui, eu quero que ele receba a textura on, que ele vai mudar aquela corzinha lá pra gente, tal, pra ficar uma coisinha bacana. Agora, quando o cara tirar o dedo, eu quero que ele volte pro padrão dele, que é textura off. Tá, mas quando iniciar o jogo ele vai começar com o quê? Aí é que tá, você tem que determinar isso. Eu vou pegar isso daqui, na função start, eu vou determinar que a textura inicial é a off. Fim de papo, finalizou isso daqui, ele vai funcionar pra gente. Agora nós vamos vir aqui no outro controle, deixa eu achar aqui o right, vou colar aqui, é a mesma coisa, não muda nada, não precisa mudar nada, é só ir copiando e colando, tá? Fez o primeiro, o resto é igual. Aqui é on, tá certo? E aqui é off. E touch shot também.
Bacana. Finalizei isso, volto para Unity, vou localizar os meus botões, ele vai compilar tal, não deu nenhum erro, bom, parabéns. O que precisamos fazer é o seguinte, localizar as texturas. Eu tô aqui no left off, já vou arrastar o off para cá, e já vou pegar o on e jogar aqui na sua variável. Show de bola. Mesma coisa no outro, localizo, jogo o off no off e o on no on. Fiz isso? Bacana, de novo, só que agora com o de shot, que é o tiro, o off e o on. Prontinho, finalizado, tá o nosso controle aqui pronto, sem problema nenhum. Agora, vamos finalizar isso daqui com chave de ouro, galera. Vamos vir aqui, abrir a cena de seleção de nave. Deixa eu só localizar ela aqui, que ela tá por aqui. Jogo, select nave. Deixa eu ver se tem... Vou pôr uma luz aqui, porque eu sei que vai dar problema quando eu compilar isso aqui. Eu preciso de uma luz. Bacana, tá aqui a luz. O que eu preciso agora é pegar, localizar o script que tá controlando isso daqui. Você mesmo que eu preciso. E vou gerar um script semelhante a esse daqui, ó, que é para reconhecimento de toque. Como vamos implementar isso? Presta atenção nessa parte, galera. Tá? Funciona assim. É um código só. Se ele colar, colou. Bacana. Precisamos disso uma única vez. Olha só que agora que entra uma jogada. Vamos apagar isso aqui que não é interessante. Lembra que nós temos duas variáveis que controlam a seleção do personagem, a player 1 e a player 2, tá certo? Lembra que a gente fez isso daqui genérico? Nós vamos ter que replicar essa lógica aqui dentro desse código, tá? Como que a gente faz? É a mesma coisa, não tem erro. A única diferença aqui é que era uma função de toque, de clique com o mouse. Na verdade, clique não, de passar o mouse em cima. O mouse passou em cima, ele entra nessa variável, ele vai verificar essa variável. Se essa variável for verdadeira, ele vai verificar outra coisa. O usuário clicou, se o usuário clicou, ele executa o código abaixo. A única coisa que nós vamos precisar aqui é dessa primeira verificação, tá? Vamos colocar ela aqui. Agora nós não precisamos do clique do mouse, isso daqui não faz sentido. Precisamos dessas outras linhas de código aqui, ó, menos o debug, mas tudo bem. Vamos colar aqui. Bacana. Fez isso, vai funcionar perfeitinho. Você vai clicar na nave 1, vai selecionar, vai rodar perfeito. Agora a gente precisa fazer para a nave 2. Então você vem aqui, muda para 2. Verifica o que muda, né, nas variáveis aqui, que é apenas isso daqui para 2. E show de bola. O debug eu vou tirar porque é desnecessário. Agora a gente já testou o que tinha que testar. Tá só ocupando espaço à toa. Bacana, finalizamos a seleção de nave. Funcionando, vai funcionar sem erro, tá? E é basicamente isso. O que vocês podem fazer... na verdade, aqui tá finalizado. Eu ia dar uma ideia de uma coisa, mas totalmente irrelevante. É isso. Finalizou. O cara clicou na nave, seleciona, pá, pronto. Vamos vir aqui em Build Settings. Vamos finalizar essa aula aqui com estilo, testando o nosso jogo, tá? Eu habilitei todas as cenas. Vou salvar isso daqui agora como beta 2, porque são as etapas do nosso desenvolvimento, que eu quero guardar isso daqui. E vou salvar. Galera, enquanto eu tô salvando, eu vou testar depois no dispositivo, só vou me despedir lá. Mas enquanto isso, eu quero falar uma coisa. Eu só vou voltar agora de férias, tá? Essa é a última aula antes de eu entrar de férias, não tem como gravar mais nenhuma mesmo. Vou voltar daqui aproximadamente umas 3 semanas, ou 4, mas acho que é 3 mesmo. Tá, nesse meio tempo que eu ficar ausente, eu vou tentar gravar aula pra vocês, pra trazer uma porrada de conteúdo quando eu voltar de férias, tá? Pra não deixar acumulando. Pelo menos nessas férias eu vou tentar finalizar esse joguinho da nave, mas finalizar ele com estilo, finalizar ele pra publicar, pra vocês lançarem o jogo e tá tudo pronto, tá certo? E também dar uma adiantada boa no joguinho de corrida infinita, que é um joguinho mais complexo e tal, e vai dar mais trabalho, tá? Eu agradeço a vocês que estão acompanhando o canal até agora. O canal acho que tem 1 mês e pouco de vida, já tá bem pra caramba, já tem quase 1000 inscritos. Obrigado pra vocês que estão acompanhando, muito obrigado mesmo.
E é isso aí, tô gostando bastante de gravar aula, tô tentando me adaptar, é complicado você ficar falando e fazendo ao mesmo tempo, tá? Eu sou meio monotarefa ainda, mas é isso aí. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham aproveitado bastante, espero que tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida posta lá no Facebook ou aí no comentário que eu vou tentar estar ajudando vocês. Não deixem de compartilhar, dar like no vídeo, isso ajuda muito, pessoal. E é isso aí, muito obrigado por tudo e até a próxima aula. Bom, galera, para finalizar essa aula aqui com estilo bacana, eu vou mostrar para vocês a instalação do nosso querido game. Vou instalar ele aqui. O nosso logo ali a gente podia ter alterado ou colocado um nome decente, mas não fizemos isso. Vamos lá, tá instalando. Finalizou a instalação, apareceu aqui abrir. Bacana. Ele já pediu para mim rotacionar o meu dispositivo. Ó, o logo da Unity, o logo maroto dela. Agora eu vou entrar no nosso game. Play. Show de bola, galera. Olha só. Tá aí o nosso menuzinho, tá o nosso logotipo aqui em cima. Eu vou apertar play. Tá, olha que show de bola. Nossas duas naves aí, tá rodando. Vou selecionar a nave vermelha. Espera aí que ele travou porque eu recebi mensagem. Mas tá bom. Tá aqui nosso jogo funcionando, ó. Muito show de bola, galera. Tá muito bacana, tá? Eu tô jogando meio errado aqui porque eu tô vendo pelo visor da câmera. Não tô nem vendo o que tá acontecendo. Mas tá muito bacana. Então vamos ver se eu vou morrer, se vai rolar a morte. Ah lá, que louco. Funcionou, tenho que voltar menu, tá? Eu voltar aqui, quero essa nave agora. Essa nave. Ó, ele meio que bugou ali os comandos. Mas já voltou. Daqui é fácil de corrigir, tá? É só resetar os valores dos input. Mas muito bacana, pessoal. Tá feito o nosso jogo, tá funcionando. Se vocês quiserem implementar nesse meio tempo alguma coisa, implementem. Tá. Só para finalizar aqui essa aula, agradecendo a vocês por esse ano, na verdade foi muito bom. Eu peço para vocês que assistam o último vídeo que eu vou estar colocando no canal antes das férias, tá? Vou colocar só mais um vídeo depois desse, explicando, falando, agradecendo das coisas. Assiste lá, vai ser bacana, vai ser interessante, que eu vou falar dos nossos projetos futuros, as ideias que eu tenho. Vai ser tipo um Feliz Natal em um vídeo. Então não deixem de assistir, galera. Muito obrigado por terem assistido essa aula e até a próxima.